Mais uma semana se passou e o Titã X está fora de controle. Nem Monarca nem Apex conseguiram contê-lo, e seu vínculo com Kate parece não ser uma fantasia de sua bebedeira. Neste capítulo, intitulado Furo Sato, Kate descobrirá seu novo propósito, mas terá que pagar um preço alto. Quando a humanidade tenta controlar o incontrolável, pessoas morrem e muitas vezes quem tenta fazer o certo acaba sofrendo mais do que os malvados. Antes da disputa com o Titã, agradecemos aos membros do clube Elite em Minutos pelo apoio. Para entrar na família, clique em Seja Membro abaixo. A narrativa nos leva para a cidade de Tóquio, no ano de 1990. Lá encontramos Hiroshi, que tenta manter uma breve conversa com sua filhinha pelo telefone, cantando docemente uma música para ajudá-la a dormir. À distância. Porém, no meio da melodia, uma enfermeira o interrompe abruptamente, avisando que já estão prontos para recebê-lo. Nesse exato instante, ele não tem outra opção a não ser encerrar a ligação, deixando a menina mergulhada na tristeza por não terem conseguido terminar a música juntos. Ao seguir a enfermeira pelos corredores, descobrimos por que ela estava no hospital. Seu outro filho acabara de nascer. Hiroshi se aproxima lentamente à sua amante, que segura o recém-nascido nos braços com delicadeza. Ela comenta que esteve pensando em como chamá-lo e pergunta qual era o nome do pai dele. Hiroshi esclarece que William era na verdade seu padrasto e que o verdadeiro nome de seu pai era Kentaro. É nesse momento que ambos concordam em batizar o bebê com esse nome. Ao segurar Kentaro em seus braços pela primeira vez, Hiroshi não pôde evitar esboçar um sorriso. Embora a criança não tenha sido planejada e sua chegada não fosse algo que ele desejasse originalmente, o fato já era uma realidade inevitável. Enquanto aquele acontecimento tão novo e feliz transformava a vida de seu pai, a pequena Kate permanecia na solidão de seu quarto, aguardando pacientemente o retorno de Hiroshi, para terminar de cantar juntos a música interrompida. No entanto, a narrativa nos traz abruptamente de volta ao presente, nos colocando no exato momento em que Hiroshi descobre a carta de sua mãe. O documento traz o segredo de sua aventura com Lee e, principalmente, a confissão de seu grande amor por ele. Quando Keiko o persegue pelo local, decidida a discutir o conteúdo do que ele acabou de ler, Hiroshi opta por desviar a conversa. Com evidente urgência, ele menciona a ameaça iminente do Titã, que está se dirigindo para Santa Soledade, tentando evitar o conflito emocional a todo custo. Embora essa descoberta seja claramente um choque, a verdade é que Bill foi embora quando ele ainda era apenas uma criança, abandonando-o à própria sorte. Keiko tenta minimizar os fatos. Ela lhe garante que tudo não passou de um erro isolado, que nunca mais se repetiu. No entanto, as palavras escritas no papel sugerem algo muito mais profundo. Keiko lhe confessa que o amou, que sempre o amará e que desejava uma vida juntos em outro tempo. Nada em sua declaração parece o lamento de um erro. Hiroshi joga na cara dela que a carta estava escondida entre as coisas de Bill, sugerindo que ele sempre soube o que ela fez. Agora, Hiroshi tem uma suspeita bem clara, o real motivo do seu abandono. Antes de sair, ele diz algumas palavras amargas, lamentando sua perda, mas ressaltando que ela ainda mantém seu outro grande amor. Sobre consertar o relacionamento, ele diz friamente para esquecer, pois não é mais necessário e não tem interesse em tentar. Nesse exato instante, a narrativa nos leva diretamente para Santa Soledade, um pequeno vilarejo localizado ao sul, para onde o Titã retorna pontualmente todos os anos. No entanto, desta vez, a paisagem mudou drasticamente. Já não se vêem mais as antigas cabanas de madeira, mas sim uma instalação completa da Apex Cybernetics, equipada com toda a tecnologia de ponta necessária para interceptar a criatura. May é uma das primeiras a chegar junto com sua nova chefe, e ela ouve que faltam apenas 13 horas para que o Titã apareça, então eles precisam se apressar. Sua superior está convencida de que o código desenvolvido por May pode ser a chave definitiva para controlá-lo. Ella no se siente capaz de estar a la altura de semejantes expectativas. Com Hiroshi, nós o encontramos de pé em frente ao hangar, imerso no lamento e profundamente irritado consigo mesmo e com o resto do mundo. Nesse momento, Lee o confronta e afirma que esse não é o caminho certo. Ele não pode passar o resto dos seus dias ressentido pelas ações ou omissões dos outros, mas sim deve focar em construir o seu próprio futuro. Hiroshi dedicou tanto tempo à raiva que agora se sente perdido e sem rumo na vida.
Lee insiste que o passado é imutável e que ele não deve desperdiçar energia focando no que já aconteceu. O velho não espera que Hiroshi simplesmente esqueça as ofensas ou finja que nada aconteceu, mas lembra a ele uma verdade inevitável. De todas as pessoas que perderam um familiar ou alguém importante, ele teve a sorte de recuperar a mãe dele. No entanto, desde o momento em que a teve de volta ao seu lado, ele só fez uma coisa: afastá-la. Lee faz uma pergunta incisiva a ele sobre se isso é realmente o sentido da sua existência. Por fim, aponta que ele está culpando a mãe por um erro que também cometeu. Ela se apaixonou por 2 homens, assim como ele por 2 mulheres. Assim, ele revela saber que Kate e Kentaro não têm a mesma mãe, segredo que Hiroshi achava ter escondido bem. Ao mesmo tempo em que isso acontece, Tim tenta desesperadamente convencer o diretor Harris a confiar em seu instinto. Ambos seguem para o Chile. Segundo informações oficiais da Apex Cybernetics recebidas pelo diretor, o Titã foi visto recentemente na Alemanha. Por isso, Harris exige retorno imediato. No entanto, Tim revela a ele uma informação crucial. Bill Randa desenhou um mapa migratório detalhado, e essa é exatamente a pista que a Apex está seguindo em segredo. Tim questiona: por que se roubaram o trabalho de Bill e Hiroshi, não dividiram essa descoberta com seu principal aliado? Diante desse argumento, o diretor Harris decide dar a ele um prazo de apenas 2 horas para conseguir evidências sólidas de que o gigante está realmente indo para o Chile. Se provar isso, Harris apoiará. Caso contrário, Tim arrisca definitivamente o emprego. Enquanto isso, a bordo de um avião militar, Keiko aproveita para perguntar a Kate sobre sua experiência traumática em São Francisco. A jovem confessa a ela que no momento em que tocou a água, conseguiu perceber algo estranho, uma espécie de canção transmitida por vibrações profundas. Porém, quando ela tenta aprofundar a ideia, Kentaro a interrompe com sarcasmo, insinuando que ela provavelmente estava bêbada. Ela admite que ele pode estar certo, mas isso não apaga da sua mente a nítida sensação de que estava se despedindo de Keiko naquele momento. Ela sente que há uma voz em desespero. Santa Soledade em menos de 2 horas, por isso precisam revisar o plano já. É lá que Keiko revela a eles que naquela pequena aldeia do Chile, o Titã costumava voltar regularmente por suas crias. Agora, se a criatura realmente está indo naquela direção, é muito provável que o que ela viveu junto com Lee naquela ilha volte a se repetir. De acordo com as informações que eles coletaram durante a invasão às instalações da Apex, a organização está desesperadamente procurando uma forma de controlar o Titã. Por isso, o que Lee espera encontrar é uma espécie de estação ou base improvisada, equipada com radares e emissores de sinais semelhantes aos que Mei criou. Isso lhe dá a certeza de que ela estará lá. Algumas horas depois, a equipe finalmente chega às mesmas terras que sua mãe pisou há tantos anos. Hiroshi caminha separado do grupo, enquanto Kentaro conversa com sua meia-irmã sobre as ações de seu pai na juventude. Para Kate, Kentaro e a mãe eram apenas a família reserva de Hiroshi, como se ele previsse um fracasso com sua mãe, o que a incomoda profundamente ao pensar que ele os abandonou. Kentaro conta que Hiroshi ficou arrasado ao pensar que ela havia morrido. Durante quase 2 anos, ele se abandonou, mergulhado em uma enorme tristeza que o consumia dia após dia. Por isso, ele insiste que ela não deve duvidar do amor do pai, apesar dos inúmeros erros que ele cometeu nesse processo. Mais adiante, afastados do grupo, Keiko pergunta com total sinceridade a Lee por que ele decidiu guardar a carta que causou tantos problemas. Ele admite amargamente que só lhe restou aquele papel dela. Ele pede que ela aceite que ele também ficou destruído e não pode ser culpado por se apegar à esperança daquelas palavras. Lee admite que costumava ler a carta de vez em quando e até ficava furioso consigo mesmo por não ter lutado mais por ela quando ainda era possível. No momento em que Kentaro se casa, ele encontra em sua... Se ela tem alguma ideia de como resolver a situação, ele deixa claro com firmeza que não há nada a ser consertado. Hiroshi merece um pedido de desculpas, mas claramente não está disposto a aceitar agora. Ele acredita que o pai foi embora por causa do que dizia aquele escrito. Por isso, deve-se dar-lhe tempo. Enquanto isso, na base da OPEX, Jason informa más notícias à chefe. Radares detectam que o navio da Monarca se aproxima do perímetro de segurança no mar. O sinal falso na Alemanha falhou e o plano deles está ameaçado. De arruinarse por completo. Brenda lhe concede autorização total para garantir que eles não interfiram no plano.
Eles não podem permitir que os palhaços da monarca destruam o que tanto custou para construir. Enquanto isso, ela mesma verificará pessoalmente se sua nova funcionária está vazando informações pelas costas dela. Brenda não sabe que Lee e sua equipe estão a poucas centenas de metros do acampamento dela. Obtendo finalmente a confirmação necessária para que Tim possa convencer o diretor, Harris diz que a Apex não é uma organização confiável. Na base, é revelado exatamente qual será o plano de Brenda para controlar o Titã. Eles estão cientes de que a simples emissão de um sinal não funcionou para a monarca no passado. Por isso ela optou por um método muito mais direto e sem intermediários. Trata-se de um míssil transportado por um drone de alta tecnologia, projetado para se incrustar na pele do Titã e enviar uma onda diretamente para o seu cérebro. Uma abordagem um tanto mais arcaica, mas supostamente eficaz. Enquanto conversam, Brenda informa May que seus amigos, os Randa, estão se aproximando. Embora May, que já sabe disso, tenta fingir surpresa para não comprometer seu álibi. Porém, Brenda não é ingênua e daqui em diante só dará as informações essenciais para realizar seu trabalho. De volta com Lee, a equipe acha uma base da monarca que pode usar, mas antes de arriscar o grupo, ele vai sozinho inspecionar. O local está sinalizado como posto de vigilância número 27, então não é mais os documentos abandonados. Lee confirma que a organização esperou 10 anos pelo retorno do Titã antes de desistir e abandonar a ilha definitivamente. Lá também descobrem que os aldeões decidiram partir pouco depois da chegada deles, acusando-os de terem contaminado suas terras. Perto da cama, Keiko encontra um dos desenhos de Hiroshi e confirma que Billy esteve presente naquele lugar em algum momento do passado. A descoberta é extremamente triste para ela, e Lee se apressa em oferecer seu apoio. Mas Hiroshi ainda está irritado e decide sair abruptamente. As lágrimas de sua mãe não significam nada para ele neste exato momento. Ao ver sua reação, Keiko sai para tentar falar com ele a sós. Ela garante a ele que, apesar do que leu na carta, nunca deve duvidar que ela amou Billy de todo o coração. Ela o escolheu acima de tudo e lamenta profundamente que ele tenha tido que descobrir a verdade de uma forma tão dolorosa. Hiroshi admite que no momento em que leu a carta, sentiu uma raiva profunda dos dois pelo que fizeram ao seu pai. Chegou a pensar que o abandono de Billy era uma vingança contra o próprio filho. No entanto, agora que teve tempo para refletir com calma, sente-se estranhamente aliviado. Durante anos, carregou a culpa do ocorrido, achando que Billy partiu por sua causa. No entanto, agora que o verdadeiro motivo foi revelado, a única realidade tangível é que seu pai nunca o amou por completo, ou pelo menos não da forma como ele acreditava. Ao ouvir as palavras de seu filho, Keiko não consegue evitar se jogar sobre ele, apertando-o em um abraço. Hiroshi agradece sinceramente por tirar esse peso de cima dele. Agora, ele sabe que foi ela quem decepcionou Billy, não ele. Keiko admite que, no dia da queda na fenda, ambos pediram que ela não fizesse aquilo e se ofereceram para tomar o lugar dela. Naquele momento, tanto Billy quanto Lee estenderam as mãos para ajudá-la, mas como ela não conseguiu decidir qual das duas mãos pegar. Ela acabou perdendo anos de sua vida presa na fenda, longe de tudo o que amava. Hiroshi admite que, no final das contas, eles não são tão diferentes assim. Ambos cometeram erros, mas pelo menos ainda estão vivos para tentar corrigi-los. Nesse momento, a narrativa nos leva a uma lembrança do ano de 2014. A noite em que Hiroshi planejava voltar para casa e passar um tempo com sua família. Após um mês de ausência, ele recebeu uma ligação inesperada de Tim. O contato aconteceu exatamente no momento em que ele estava prestes a colocar a chave na fechadura de sua casa. Tim disse que um barco de pesca achou uma mochila com o emblema da monarca e o nome de Billy gravado nela. O objeto estava repleto de toda a sua pesquisa, mapas detalhados, anotações pessoais e fitas de áudio, material que, segundo Tim, Hiroshi deveria revisar imediatamente. No entanto, Hiroshi admitiu com certa frieza que não conhecia tão bem o próprio pai e pediu a Tim que ele mesmo cuidasse da descoberta. Tim lembrou com firmeza que se tratava do pai dele. Se existia alguém no mundo capaz de analisar aquele conteúdo e encontrar algo realmente valioso, esse alguém era ele. Suas palavras conseguiram convencer Hiroshi a tirar a mão da porta e adiar a visita à família? Perguntou mais uma vez. De volta. Atualmente, Tim está na ponte de comando.
quando o sonar detecta um objeto se aproximando em alta velocidade a menos de 1 quilômetro. O contato acabou de emergir à superfície e não puderam detectá-lo antes devido à grande profundidade dessas águas. Sua rota coincide perfeitamente com a posição do navio e os sensores indicam que haverá uma colisão iminente nos próximos 18 segundos. Com pouco tempo de reação, o capitão ordena mudar de rumo rapidamente e o navio desvia do Titã. Pura sorte, a criatura está indo diretamente em direção à cidade e, dada a velocidade que mantém, eles não serão capazes de alcançá-la a tempo. Portanto, eles precisam avisar Lee que não poderão estar presentes no momento crucial. Enquanto isso, na base da Apex, Brenda recebe a atualização sobre a posição do Titã. Ele está a 16 quilômetros e se aproxima pelo sudeste, seguindo exatamente a trajetória indicada no mapa. O que eles roubaram? Sobre a investigação de Billy, ela informa a seus chefes que tudo segue como planejado. Por outro lado, Lee e sua equipe conseguiram chegar à vila, mas o local está cheio de soldados da Apex patrulhando a área. Diante dessa situação, eles são obrigados a usar as poucas lembranças que têm do local para se deslocarem sem serem detectados pelo inimigo. Da posição da taverna, eles conseguem avistar May, que está concentrada, adicionando os últimos detalhes ao seu código para estabelecer a conexão sináptica que lhes dará o controle. E controle total sobre o Titã Jason, que anteriormente havia sido muito gentil com ela. Ao acreditar que é a criatura, ela se veste como a criatura. Ela se torna a criatura. Ela assume o papel da criatura. Tejiéndola. Lee se aproxima e sinaliza para May ir até ele. Quando ela entra na cabana, Kate pergunta duramente o que ela está fazendo. E May finalmente revela os planos da Apex: controlar o Titã para garantir que uma tragédia como o dia G nunca mais volte a acontecer. Ao ouvir isso, Kate se segura para não chamá-la de ingênua. Mas May lembra com firmeza que a única razão do Titã estar ali é por culpa dela. Portanto, ela não pode recriminá-la por nada. Quando Kate só tenta corrigir seu próprio erro antes de ir embora, May implora para que não atrapalhem o processo. A ligação sináptica é, segundo ela, a resposta definitiva para manter o Titã longe das áreas povoadas. Embora Keiko ache essa manipulação um tanto cruel, Lee não pode deixar de concordar com May em termos pragmáticos. No entanto, persiste a dúvida sobre por que a Apex escondeu toda essa operação da Monarca e do resto do mundo. Se suas intenções são realmente tão nobres, não se justifica tanto segredo. Diante dessa dúvida, a equipe decide mudar o foco do plano original, em vez de sabotar o drone e arruinar os planos da Apex. Imediatamente, primeiro vão descobrir suas verdadeiras intenções e depois decidirão como proceder. No entanto, para Lee, a situação é bastante clara. A ligação não só poderia prever outra viagem, como também poderia causá-la. Se a Apex decidisse direcionar o Titã para uma área populosa, não haveria nada que o mundo pudesse fazer para detê-los, já que todos pensariam que a criatura está agindo por conta própria. A ligação transformaria o Titã em um escravo e em uma arma ao mesmo tempo. Uma arma que poderia ser vendida a quem pagar mais e que, para o resto do mundo, pareceria completamente incontrolável. Alguns segundos depois, toda a ilha começa a tremer violentamente e milhares de besouros emergem da caverna para se reunir com seu protetor na praia. Nesse exato momento, Brenda ordena que todo o pessoal se retire da plataforma de lançamento e Lee avisa a equipe que é agora ou nunca. Todos correm para sabotar o drone, pois não podem deixar a Apex transformar o Titã em arma comercializável. Antes de cumprirem o objetivo, as câmeras os detectam e Brenda ordena antecipar o lançamento do dispositivo. O drone consegue decolar perfeitamente, transportando o míssil com o enlace e deixando Lee para trás. À mercê dos besouros que descem a montanha, o velho só pode se deitar e deixar as criaturas passarem por cima dele. Sua sorte é tanta que desta vez os besouros parecem não estar com fome e passam diretamente por cima dele, causando apenas um ferimento superficial em sua perna. A equipe rapidamente oferece apoio quando a ameaça some, mas Kate nota algo que os outros ignoram. Ela consegue ouvir o chamado do Titã com total clareza em sua mente, o que a impulsiona a se aproximar da beira para observá-lo de perto. A enorme criatura não apenas se aproxima dela, mas também levanta seus tentáculos em um gesto que parece uma saudação.
Quando Hiroshi percebe que Kate não está com o grupo, ele sai da taverna para procurá-la e descobre o que está acontecendo. Sua filha está tendo um encontro próximo com o Titã, que não parece ter intenção de machucá-la. No entanto, essa calma é abruptamente interrompida quando o drone aparece no céu. Armado com um míssil, o dispositivo sobrevoa a área procurando a trajetória ideal para realizar um disparo preciso. Enquanto isso, Kate avança lentamente em direção à criatura que parece estar esperando apenas por ela para ir embora. Nesse exato momento, Brenda dá a ordem de fogo e o míssil é disparado em direção ao crânio do Titã. Ele reage levantando um de seus tentáculos para se defender e bloqueia o projétil. Mas isso não impede que a conexão aconteça, só consegue atrasá-la. Em sua mente, o Titã experimenta uma dor atroz, à medida que esse sofrimento é percebido por todas as criaturas que mantêm um vínculo com ele, o que inclui Kate. Ela não consegue evitar sentir uma pontada profunda em seu cérebro, que a derruba imediatamente. Ao presenciar isso, seu pai se apressa para socorrê-la. Simultaneamente, o Titã luta contra os impulsos externos e o sistema começa a falhar, quando a carga neuronal ultrapassa a capacidade do código de May, revelando que a criatura não possui um único cérebro principal. Além disso, besouros começaram a agir como um sistema de defesa coletivo, indo em massa para o tentáculo onde o míssil está incrustado, para cortá-lo e libertar seu protetor da influência inimiga. Quando os pequenos besouros conseguem cortar o membro, ele cai pesadamente sobre o vilarejo. Muito perto de onde estavam Kate e seu pai, ambos começam a fugir desesperadamente para evitar serem esmagados. No entanto, isso não impede que ela sofra um forte impacto ao cair contra o poço situado no centro da aldeia. O plano de Brenda fracassou, e antes de fugir, Jason rouba os discos rígidos com as informações da missão. Enquanto isso, o Titã usa seus tentáculos restantes para destruir a base. Após a devastação, Kate encontra o pai com um ferimento grave no peito, perdendo muito sangue em seus momentos finais. Hiroshi pede desculpas ao filho por ter perdido momentos importantes e pelos erros cometidos. Keiko chega segundos depois para acompanhá-lo até o fim, cantando suavemente a mesma música que ele costumava cantar para ela ao telefone. Durante os anos em que sentiam muita falta um do outro, essa melodia traz a Hiroshi a paz, tristeza e tranquilidade para morrer em paz. Ouvindo a voz da mãe, Kate implora desesperada para que não desista. Simultaneamente, o navio da Monarca finalmente chega ao local para tentar mitigar o desastre e prestar atendimento médico aos feridos. Infelizmente, sua chegada acontece tarde demais para salvar Hiroshi. Por outro lado, Jason consegue escapar em uma caminhonete levando os dados da missão, os quais poderiam valer milhões para qualquer comprador interessado. Quando Kentaro retorna com a ajuda necessária, já não há mais nada a fazer por seu pai, que já não faz mais parte deste mundo. O capítulo termina assim, mergulhando todos os presentes em um momento de absoluta e profunda tristeza.